Então, vamos começar mais um vídeo aqui. A ideia desse vídeo é mostrar as configurações do robô e chegar nessas telas aqui, né, que seriam os robôs funcionando. Tanto a estratégia de venda e a estratégia de compra, que a gente precisa deixar 2 robôs rodando, uma para cada estratégia. Então, eu vou fechar essas 2 janelas e começar do zero aqui até chegar nessas telas aqui novamente. Vamos encerrar. Primeiramente, a gente abre um gráfico qualquer, tá? Pode ser qualquer ativo, não precisa um específico. Então, botão direito, janela de gráfico. Ele vai abrir o gráfico. Daí vocês vêm aqui na janela navegador, procura o robô aqui e clica no robô e arrasta para o gráfico. Soltando no gráfico, ele já vai abrir as configurações do robô, para a gente fazer os parâmetros aqui. Eu vou falar um por um aqui. Na aba comum, aqui em cima, a gente precisa permitir o algo trading para poder o robô funcionar, tá? Senão ele não executa as operações. São 2 itens para fazer funcionar o robô. Esse permitir precisa estar ativado, e esse botão aqui no MetaTrader, que está vermelhinho aqui, ele também precisa ficar verde, precisa ativar. Então, o permitir e esse botão verde, o robô vai estar rodando. Nesse caso aqui eu vou permitir aqui, mas esse aqui vai ficar vermelho ainda, então ele não vai rodar. Beleza? Então no robô sempre marcar o permitir. Vamos para os parâmetros aqui. Eu vou carregar a tabela atrás já, para poder ir explicando os parâmetros e mostrando alguma coisa na tabela, para facilitar. Tá? Então primeiro eu vou abrir aqui, também eu vou mostrar essa parte aqui, como que salva esse arquivo. Eu vou já puxar as minhas configurações salvas aqui, tá? Vou puxar essa da estratégia de compra. Eu vou abrir, ele vai carregar as minhas configurações e eu vou dar um OK para ele já fazer a tabela. Ó, ele criou a tabela, eu vou deixar ela aqui, daí eu vou explicar os itens dos parâmetros e se precisar eu vou já mostrando aqui na tabela também para facilitar. Para voltar para os parâmetros, como que a gente faz? Aqui na janela navegador, daí aqui em cima, todo robô que você vai abrindo, ele vai aparecendo aqui. Então é só você clicar com o botão direito. Ó, esse aqui está no ativo alfa 4, ó, porque foi o que eu peguei, então, mas não importa o ativo, tá? É só para saber que aqui nesse alfa 4 eu estou executando a estratégia de compra, mas poderia ser qualquer outro ativo. Então eu vim aqui com o botão direito e dou um propriedades para poder abrir as configurações dele novamente. E agora aqui a gente vai falar sobre cada parâmetro. O primeiro aqui, vocês vão colocar o e-mail de vocês para poder validar o robô. Se não tiver um e-mail, ele não vai funcionar, não vai nem mostrar a tabela, ele vai dar erro de licença. Então, coloca o e-mail cadastrado no site, que daí ele libera a licença para utilizar. Daí, o próximo parâmetro aqui é a estratégia. A estratégia que a gente vai utilizar, um robô vai usar a estratégia de compra e o outro robô vai usar a estratégia de venda. Então vamos fazer o de compra aqui. Esse número ID, é a identidade do robô. Então cada robô precisa estar com um número. A estratégia de compra vai usar o número e depois, quando for configurar a estratégia de venda, a gente vai colocar um outro número. E o número não precisa ser nenhum número específico, não precisa ser igual a esse. Pode ser qualquer número, desde que seja diferente um para cada robô. Daí o próximo parâmetro é o máximo de linhas do painel. Então o painel seria essa tabela, né? Eu coloquei 19 aqui, mas pode alterar. É quantas linhas ele vai mostrar por página aqui, ó. Tá vendo que ele está mostrando 19
Daí na próxima página vai ser mais 19 e assim vai. Então ele vai criar uma tabela com 19 linhas, mas eu coloquei 19 porque 20 estava ficando muito grande aqui. Mas vai da resolução do monitor de vocês aqui para ficar melhor. O próximo item aqui é a notificação, onde você habilita para você receber no celular a notificação, não é verdadeiro ou falso. Você só precisa estar com o aplicativo instalado do MetaTrader e logado na sua conta também lá no aplicativo, para poder receber as notificações. Daí o próximo item é o máximo de ordens que ele vai pendurar. Eu coloquei 21. Significa o quê? Ele vai analisar. Ó, no caso aqui, eu tenho 112 ativos na minha lista. Tenho 112 ativos na minha lista, ele descartou 14 e 39 entrou no meu filtro. Então ele trouxe 39 na tabela aqui. Então vai ter mais de uma página aqui com 39 ativos. Mas desses 39 que ele encontrou, ele só vai por ordem em 21, que é o que eu selecionei aqui. Esse número você configura de acordo com o que você quer. Então ele vai botar 21 ordens. E daí o próximo item aqui é quantas ele vai executar. Se ele executar desses 21 ordens que ele colocou, executou 5, o restante ele vai cancelar as ordens. Ele já tira do book as ordens. Então pegou 5, ele já elimina. Mas esse número também é configurado. Se você quiser 10, quiser uma, então é tudo configurado. Daí o próximo item é o gain que eu quero, take it profit. Né? Em que momento que eu quero que ele saia da operação no ganho. Aqui tem algumas opções, que é o preço, quantos por cento do preço, quantas vezes do lucro médio, que é o que eu estou colocando, ou do máximo de lucro que já teve. Né? Então, se a gente olhar aqui na tabela, ó, tem aqui o máximo LP, é o lucro máximo que ele já chegou numa operação, num trade. Então, ENEV3 aqui, ó, desses 120 candles, né, que a gente colocou, que eu selecionei aqui, aconteceu 26 traders, e um desses 26 traders, ele deu 3,89% de ganho. Então, foi o máximo que ele ganhou aqui, nesse aqui. Então, você pode pôr aqui como profit para gain o máximo LP, se você quiser, a uma vez. Então, se ele chegar uma vez no máximo LP, que seria 3,89, ele encerra a operação. O do preço, o preço seria a porcentagem. Se ele chegar, depois que ele entra, a 1%, ele encerra a operação. E o que eu estou fazendo é com o lucro médio. Então, o lucro médio e 3 vezes. O lucro médio aqui, ó, da ENEV3, por exemplo, é 0,67. Então, se ele chegar a 3 vezes esse valor aqui, de porcentagem, ele encerra a operação. Eu estou testando com essa configuração. E daí do stop é a mesma coisa. Você pode selecionar uma porcentagem do preço, quanto ele cair. Se ele cair 1% do preço que entrou, ele estopa. O drawdown, você pode selecionar o que é o drawdown. Esse drawdown foi a perda máxima que ele já teve. Então, da ENEV3 aqui, desses 26 traders, um deles deu perda de 0,65. Foi a perda que ele teve desses traders aqui. Então, você pode colocar que seja uma vez o drawdown. Então, se ele chegar a menos 0,65 da entrada, ele estopa. Ou tem o máximo drawdown aqui. O máximo drawdown é quantas vezes consecutivas ele ficou negativo. Então, esse 1,38 aqui, provavelmente foi ou 2 dias seguidos,
que ele chegou e ficou negativo, ou ele chegou a 1,38 e voltou, menos 1,38 e voltou, foi o máximo do drawdown que ele já ficou. Seja dias seguidos ou no mesmo dia, né? A operação foi, iniciou, caiu, menos 1,38 da tua entrada, mas voltou. Então esse é o valor do máximo drawdown. Então você também pode usar ele como saída de stop, que é o que eu estou usando. O meu eu estou deixando no máximo drawdown uma vez. Então se bater uma vez esse valor aqui, ele stopa a minha operação. Aí o próximo item seria o capital que você vai entrar nessas 21 ordens aqui que ele vai pendurar. Então no meu caso aqui eu botei 10 mil. Então ele vai abrir 21 ordens de 10 mil. Só que ele só vai executar 5 ordens. Executou 5, as outras ele já cancela. Então, na minha exposição, depois de executado, eu vou ficar em 50 mil, que vai ser 10 mil, vai ser 5 ativos que ele vai pegar, ele vai ficar com 50 mil aberto aqui de operação, se ele pegar as 5, né, no mesmo dia. Então, também é configurado. Esse valor aqui você vai, de acordo com o teu risco, teu capital, aí você vai alterando aqui esse valor. E o volume que ele vai consultar, se o volume diário financeiro desse ativo, como é que é a média do volume diário, para ver o quanto que ele consegue entrar, se ele realmente consegue entrar com 10 mil, ou se tem que diminuir, ou se automaticamente ele vai diminuir, ou se pode usar mais. Então ele vai fazer a conta se o ativo aceita esse capital ou não. Por exemplo, deixa eu abrir uma calculadora aqui. Ó, digamos que um desses ativos aqui, ele tem um volume diário aí nos últimos 10 dias de 1 milhão. 1 milhão. Ele vai fazer a seguinte conta, vai fazer vezes 2%, dá 20 mil. Então, se o ativo tem um volume diário de 1 milhão, ele permite entrar até 20 mil reais na operação. Então, como eu coloquei 10 mil, tranquilo, vai entrar com meus 10 mil nesse ativo. Mas se eu tivesse colocado aqui 50 mil para entrar em cada ativo, se um dos ativos que ele pegou, ele só tiver uma movimentação de 1 milhão, ele vai fazer a conta e vai ver, ó, esse ativo só dá para entrar com 20 mil. Então ele não vai usar nesse ativo 50 mil, e sim 20 mil reais para poder fazer a operação, para não ter problema de liquidez. Então, voltar para 10 mil aqui. Então essa questão é do volume diário. Os próximos itens aqui é o horário que ele vai operar. As 21 ordens que você colocou aqui, ele vai colocar às 10 horas no book. Vai remover as que não pegou. Se até as 4 horas não pegou nenhuma, ele vai remover as 21. Se pegou 3, ele vai remover as outras às 16 horas. A partir daí você também pode configurar a hora que você quer, né? 15 horas, 16 horas, você define aí quando que você quer que ele cancele as ordens. E as que estão operando, as que pegou, ele vai encerrar. Se não sair no teu TP, no teu ganho ou no teu stop, ele vai sair no leilão, ele vai pôr a ordem no leilão às 16h56 certinho com o valor que precisa para poder sair. Ter certeza que ele vai sair no leilão. Então ele já vai fazer esse procedimento sozinho. E também é configurado. Então, mas como o leilão abre 16h50, mais ou menos, né, 54 ali, então 16h56 já dá para pôr a ordem e não vai ter problema. O robô já faz isso sozinho. Daí as otimizações aqui do robô. O 120 é quantos candles que você quer que ele analise. Então é candles corrido, né? Então vai dar 120 dias de candle corrido, sabe? Domingo ele elimina. É esse 120 que está aqui nessa estratégia que eu selecionei. Então eu tenho trabalhado com 120 candles. O método de otimização eu tenho usado o fator de recuperação. Tem o fator de recuperação e tem o resultado total, que na tabela aqui ele mostra. Ó. O resultado total desse ENEV 3. Dos 23 traders que teve nesses 120 candles,
ele teve um resultado de 17,37%. Então, você pode otimizar a tua tabela. O robô vai analisar em cima do resultado de cada operação aqui, né, que ele teve, e vai criar um ranking em cima desse resultado, ou o que eu estou usando é o fator de recuperação, que é essa outra coluna aqui, onde ele faz a conta do resultado com o drawdown. Ele divide o resultado com o drawdown, ele dá esse fator de recuperação. Então, quanto maior esse número de fator de recuperação, significa que ele tem que ele se recupera mais rápido. Ele consegue, depois de uma perda, ele consegue recuperar mais rápido. Então, eu estou usando esse fator de recuperação. Então, tem essas duas opções, fator de recuperação e resultado para otimizar. Daí você pode testar e verificar o que fica melhor. Aí, o próximo item aqui é o range, que ele vai achar a melhor porcentagem para entrar. Então, o máximo você pode alterar aí o mínimo. Eu tenho usado para ele fazer o teste de 1% a 5%, que é o quê? Que é o valor que ele vai usar para fazer a entrada aqui. Tá vendo? De cada ativo, ele achou uma porcentagem, mas ele testou do 1% até 5% para ver se ENEV3, qual que era a melhor estatística. Ele achou que o menos 80 ficou a melhor. Ele faz toda a análise para todos os ativos de 1 a 5, mas você pode colocar menos aqui, 0,1 a 5. Ele vai testar até os abaixo de 1% aqui. Vai testar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e até 5%. Ou, se você quiser mais também, você pode aumentar o 6 aqui. Mas eu tenho trabalhado com 1%. Tanto que eu pode ver que aqui nenhum está abaixo de 1% aqui, as minhas entradas. Nem para compra e nem para venda. Mas tem gente que gosta do zero, começa no 0,5 e assim vai do gosto e do que você sentir aqui nas estatísticas de cada ativo. Né? Então também é configurado. E esse step, que é o passo a passo que ele vai fazer esse teste, ele vai de 0,1 em 0,1. Então ele vai começar, no meu caso aqui, no 1,0, daí no 1,1, 1,2, 1,3 e até chegar no 5. Ele vai testando de 0,1 em 0,1 todos os ativos para achar a melhor porcentagem. Daí no próximo aqui é o ranking, que ele vai fazer, daí depois que ele analisou tudo, ele vai entregar aqui um ranking. Daí ele está fazendo o ranking de acordo com o fator de recuperação mesmo. Eu já estou usando o fator de recuperação para otimizar e eu uso o fator de recuperação para fazer o ranking. Então, o melhor fica por primeiro. Ele cria esse ranking, porque daí, através desse ranking, é onde ele vai colocar as minhas 21 ordens que eu selecionei aqui em cima, né? Então, as 21 ordens que eu botei, ele vai colocar na ordem aqui as 21. Daí, o próximo item aqui é só um alerta de 70%, que seria esse cara aqui, ó, o hit rate, que é a taxa de acerto. Então, quando está acima de 70% também pode ser alterado, tá? Mas um padrãozinho que a gente deixou acima de 70%, ele põe essa tarja amarela aqui só para destacar os que estão com 70% de acerto. Ó. Só para um alerta mesmo. Daí depois aqui começam os filtros que eu utilizei para ele eliminar alguns ativos. A minha taxa de acerto que eu aceito é 61%, no mínimo. Pode ver aqui, ó, que no meu hit rate aqui, ó, na taxa de acerto, ó, todos estão acima de 61. Esse aqui 61,54, 61,11. Então, eu aceito que ele traga o ativo acima de 61. Com uma taxa de atividade de 15%. Seria o quê? Desses 120 candles que eu selecionei, ele vai ter uma quantidade de traders, ele tem que estar ativo pelo menos 15%. 15% de atividade. Então, ó, nesse caso aqui da Alus 3, teve 18 traders dentro desses 120 candles. Dos 18 trades. Então, 15% disso
de atividade, dava 18,3. Então, se tivesse tido só 17, provavelmente ele já não ele ia eliminar. Esse cara daqui não ia vir na lista. Então, ficou no limite aqui dos meus 15% de atividade dentro dos 120 candles que eu selecionei. Deu 18 operações. Também é regulado aqui. Tudo isso aqui é regulado, né? Você vai acertando e vai vendo o que fica melhor. Daí outro parâmetro que eu elimino é o lucro médio abaixo de 0,4. Se a gente olhar aqui, lucro médio. Se for ver, todos os meus lucros médios estão acima de 0,4. Não tenho nenhum abaixo. Também é configurado. Ó, o menor aqui foi da Equatorial aqui, 0,41. Está bem no limite aqui do que eu permito para a operação. Então, ali também é um item que você pode configurar. E o máximo de drawdown que eu aceito é 5%, que seria esse item aqui. Ó. Se a gente for ver, ó, não tem nenhum acima de 5. Então, é o máximo que eu aguento ali ficar negativo, né? Se ele perder. Também é configurado. Daí, o próximo item é o volume do ativo que você vai trabalhar. Eu tenho colocado 500 mil. É o volume diário, para pegar os ativos mais líquidos, né? Então, menos do que isso, daí já começa a ficar pouco líquido, daí é mais difícil se entrar com mais capital. Com 10 mil ainda consegue entrar, mas se começar a usar mais capital com ativos que trabalham com menos de 500 mil de volume diário, daí começa a ficar complicado a liquidez para poder entrar na operação e sair da operação. O próximo item aqui é o ticket do ativo, para ele eliminar esses tickets que trabalham com 0,01. Daí ele elimina, que nem o mini índice, dólar, esses ativos aí, ele tira para não entrar na tabela aqui, tá? Só ficar os ativos os ativos que a gente consegue operar ali mesmo de ações, né? Para eliminar esses outros ativos. E o lote que ele trabalha daí é com 100, né? 100 e 100 que é os das ações, né? Então ele também elimina se não trabalhar com esse tipo de lote. Aí o próximo item aqui é o valor em real do ativo, o mínimo que eu aceito. No meu caso, eu tenho trabalhado com R$6. Então, ativos com menos de R$6 que tiverem na lista aqui, se algum ativo eu tiver aqui for menos de R$6, ele vai eliminar. Ele não vai trazer para a minha tabela. Então, é só acima de R$6 que eu permito. Porque esses ativos menores, de R$3, R$2, a volatilidade deles, a variação é muito alta, então qualquer 1%, 2% já vai dar entrada. Então eu prefiro os dos R$6 para cima. E o último item aqui do parâmetro é se você quiser eliminar algum ativo da tua lista. E você não quer excluir o ativo da lista, mas você não quer que ele vá para a tabela, que ele seja analisado. Então daí você coloca nesse último item aqui. Então, que nem eu tenho na minha lista BBDC3 e BBDC4, só que só trago para a minha tabela o BBDC3. BBDC4 eu não elimino, para não ficar com os dois, para não dar entrada nos dois. Mesma coisa para ELET, Copel, e você vai colocando ponto e vírgula e vai inserindo aqui o ativo que você quer que ele elimine. Então, praticamente é isso, as configurações aqui. Lembrando que tem que pôr o e-mail. E depois que você fez as configurações, para você não perder as suas configurações, você pode vir em salvar. Clique em salvar e salva. Põe o nome aqui, ó, teste compra, por exemplo, e dá um salvar. Como eu já estava com o teste compra lá, ele vai perguntar se eu quero substituir. Sim, beleza, salvei as minhas configurações, para não ter problema de perder. Quando eu precisar configurar de novo, fica mais fácil. Precisou fechar os robôs ou reinstalar o MetaTrader e tal. Como é que eu puxo as minhas configurações para não ter que fazer? Você vem no abrir, vai no teu arquivo da estratégia de compra,
e abrir. Ele já traz as suas configurações. Daí dá um OK, ele já vai carregar a tabela. Já estamos com a tabela rodando. Daí, como é que eu puxo a de... Eu estou com a estratégia de compra feita. Como é que eu faço a estratégia de venda agora? Eu abro um outro ativo qualquer, um outro gráfico, posso pegar qualquer um. Eu costumo deixar diferente. Eu peguei o Alpha 4 para compra, então eu vou pegar esse ABCV aqui para venda, só para ficar diferente os ativos ali, mas não tem problema com o ativo, tá? Janela de gráfico. Venho aqui na janelinha navegador, acho o robô, clico nele e arrasto para o gráfico. Vai abrir os parâmetros, verifico se está o permitir algo trading aqui também, para poder o robô executar. Estou com as configurações zeradas, né? Tá o padrão. O que você pode fazer? Eu vou pegar as minhas configurações de compra e só vou alterar a estratégia. Eu vou abrir, olha a estratégia, eu altero para sell, que é a de venda, e tenho que alterar também o número aqui, a identidade desse robô. Como o outro está 99.202, esse eu vou botar 99.203. Já ficou diferente. O restante das configurações, se você não for mudar, for ficar tudo igual, pode deixar, não precisa mudar nada, e dá um OK. Antes, vamos salvar também, né? Que eu tô com essa, eu salvei só a de compra. Vou salvar a estratégia de venda também. Então, vamos colocar aqui. Teste, venda. E dar um salvar. Pronto. Agora, se eu clicar em abrir, ó, eu vou ver que vai estar as duas estratégias lá. Teste compra e teste venda. Carregou a teste venda. Então, OK. Já montou a tabela montou a tabela também da estratégia de venda. Então, estou com a estratégia de venda aqui e atrás aqui a estratégia de compra. A janela você pode deixar assim, pode minimizar, só não pode fechar, tá? Se você fechar, o robô para. Eu posso minimizar, se eu minimizar as duas, ó, elas vão ficar aqui embaixo. Se você quiser visualizar, clica numa, clica na outra, a tela, quero deixar a tela cheia, pode ficar a tela cheia também, daí como é que eu mudo de uma para outra? Aqui você vai mudando, ó, uma para outra. Essa aqui é estratégia de venda, essa aqui é estratégia de compra. Eu costumo deixar assim, duas janelinhas. Mas vai do gosto, tá? Não tem o certo e errado aqui. Então vamos ver algumas funções do painel aqui, ó. No painel você muda de página. Aqui embaixo, lembra que na estratégia de compra, dos meus 112 ativos que eu tenho na minha lista, tem 112 ativos aqui. Então, ele descartou 14 e achou 39 com o que eu quero dos meus filtros. Então, desses 39 estão na lista. Ó. 19 na primeira página, tem mais aqui, até o 39. Então, ficou 3 páginas. Só que você está vendo que só está marcado o checkbox até o 21. Por quê? Porque lembra lá nos meus parâmetros que eu coloquei para que ele coloque 21 ordens? Então, está aqui, ó, ele foi até o 21. O resto ele não pôs. Mas eu quero Fleury. Eu quero entrar em Fleury. O que você faz? Você vem aqui no Fleury e marca. Marcou, ele vai criar a ordem. Ó, tá vendo que eu estou marcando aqui? Agora nessa versão, a gente colocou, o Rafael colocou o log, ó, eu marquei Fleury, ó, falha ao criar ordem limitada, verifique a aba Expert. Por que ele deu falha? Porque eu estou com o robô desligado, ó. Ele está no Algo Trade aqui, está vermelhinho, então ele não está executando o robô. Ele está com a permissão nos parâmetros, lá naquela janelinha comum, né, que a gente viu nos parâmetros, está com a permissão. Mas eu estou com ele desativado ainda. Então, por isso que ele deu aquela mensagem de falha aqui ao criar. Mas é assim que eu coloco outras ordens. Quero Fleury. Não quero essa daqui. Eu venho e desmarco.
Ah, não quero essa também. Venho e desmarco. Vamos voltar para a primeira página. Ah, não quero. Vai tirando. Ó. Não quero. As que você não quer que ele entre por algum motivo, ou se você quer, você vai marcando. Ah, nessa aqui PNVL3, eu não quero que ele entre a -2. O robô achou a melhor condição -2. Mas eu quero que ele entre a -1. Então você clica no Edit e altera. Vou colocar -1. Ó, veja que aqui está o fator de recuperação 10,57 e 26 traders. E tá as outras informações. Ó, na hora que eu mudei para 1% e der um confirmar, vamos ver se vai alterar. Ó, já piorou. O fator de recuperação foi para 4,90, deu 68 traders, o rate de 64. Tá vendo? Já me diminuiu. Ó, o LP médio aqui, ó, o lucro médio já foi para 0,34. Então já piorou bem. Vamos voltar para o 2 que estava. Colocar 2. Então confirmar. Ó, tá vendo que melhorou? Aumentou o fator de recuperação, diminuiu a quantidade de traders, mas ó, o lucro médio já foi para 0,83, o resultado foi para 21,60. Então, por isso que ele encontrou o 2% como a melhor. Mas você pode alterar caso queira, caso você ache algum outro melhor, que você acha melhor, né, do que o robô achou, você altera no Edit aqui. Então a gente estava mexendo na estratégia de compra, as mesmas coisas para a estratégia de venda. Ó, aqui ele já encontrou menos, dos meus 112, ele só filtrou 22 para a estratégia de venda. E marcou 21 porque foi nos parâmetros que eu coloquei a ordem até o 21. Então, se eu não quiser esse, vou desmarcando as que eu não quero. Só ir desmarcando. Então, basicamente, essas questões. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para comentar. Ah, e o painel. Para fazer alterações no painel, né? De repente você quer fazer alterações à noite, para o dia seguinte ele já se altera alguma porcentagem aqui, para o dia seguinte ele entrar naquela operação. Não dá certo porque as operações que vão acontecer hoje, o robô só vai fazer a conta, recalcular, amanhã. Amanhã de manhã, quando virar o dia, que ele considera ali, acho que 7, 8 horas da manhã, que o robô ele recalcula. Então, as tuas configurações, se você mexeu nas configurações, ele vai refazer. Então, você tem que, se você for ajeitar alguma porcentagem de entrada, você tem que alterar no dia que você vai operar, tá? Porque todo dia ele recalcula de manhã e zera aqui de acordo com as informações que aconteceu no dia anterior. Então, tudo que aconteceu ontem, ele já recalculou de manhã aqui e já alterou algumas ordens aqui, alguns valores aqui. E no próximo vídeo eu vou falar de como atualizar o robô. E aqui só vou mostrar, vamos ver se ele executa, se ele insere alguma ordem aqui, ó. Na aba de negociação, eu vou ativar agora o robô aqui. Eu estou na conta demo, tá? Para fazer os testes aqui. Então, eu estou numa conta demo aqui da Rico. Então, eu vou clicar aqui no Algo Trade, vou habilitar. Ó, então, quando tiver verdinho, daí sim significa que o robô vai entrar em operação. Então, agora já são quase 11 horas. Vamos ver aqui embaixo que ele vai, daqui a pouco, ó, na aba negociações é onde aparece o que está acontecendo, tá? Por enquanto não tem nada aqui, ó. Daqui a pouco vamos ver se ele já vai pôr as ordens pendentes aqui, todas essas ordens aqui que está marcada, ele vai inserir aqui para tentar operar. Uma outra aba importante, já falando aqui de baixo, então negociações é onde vai aparecer as ordens pendentes e a que estiver sendo executada. Na aba histórico, vai aparecer as operações quando terminar. Deu a compra, deu a venda, terminou a operação, fica aqui um histórico da operação. E a aba Expert e a aba Diário é onde acontece todo o log dos robôs. Então, tudo que está acontecendo no robô, ó, o que eu fui desmarcando, aquele logzinho que está aparecendo aqui de linha em linha, cada vez, aqui aparece tudo também.
Vai aparecendo todos os logs aqui do robô. Então, às vezes, quando o Rafael pergunta, vejo na aba Expert o que que apareceu lá de algum do erro. Ou na aba Diários. Se não aparecer aqui no painel, vai começar a aparecer, mas ele fica 40 segundos só aparecendo aqui. Depois ele some daqui. Mas aqui na aba Expert, na aba Diário, vai estar as informações aqui certinho do que aconteceu. Vamos ver se ele colocou. Como eu estou na conta demo, não sei se ele vai preencher aqui. Vou ver aqui, vou reiniciar o MetaTrader só para a gente ver se na demo ele adiciona as ordens aqui. Deixa eu fechar ele. Fechei. Vou abrir novamente. Abriu. Agora os robôs já estão abertos, né, já estão configurados. Ele vai fazer as leituras para carregar as tabelas. Ó, carregou a tabela de acordo com os parâmetros que eu tinha salvo. O robô está habilitado já. Está verdinho. Vamos ver se ele adiciona ali as ordens aqui na conta demo. Lembrando que eu estou na conta demo. Esperar mais um pouquinho para ver se ele já faz. Ó, na Expert ele vai mostrando as informações. Ó, as informações que estão aqui é a mesma que está na tabela. Então ele vai mostrando aqui o que está acontecendo. Só conferir aqui o horário que está aqui, se está 10 horas mesmo. Tá 10 horas. Tá permitido. Tá colocando as ordens lá. Ó, começou a pôr aqui pela aba Expert, deu para ver ó, que ele começou a pôr todas as ordens. Então na aba Negociação vai aparecer. Ó, legal que ele já pôs e acabou pegando aqui também. Ó. Aqui você consegue mexer, subir e descer para você aumentar ali a barrinha aqui embaixo. Mas olha que legal. Em histórico aqui, a parte de baixo dessa linha cinza é as que estão em aberto. Ainda não pegou. Ó, todas aqui de baixo estão em aberto. E na parte de cima da linha é a que ele executou. Ó, já executou essas aqui hoje. Dessas que estão na minha tabela aqui, ó, olha aqui em cima como é que apareceu executado. Ó. E ele executou, tá vendo? Ó, o que ele fez também. Ele tinha pendurado 21 ordens, lembra? Que era o que eu tinha selecionado. E ele pegou já aqui na de compra, pegou 5. Ó. Pegou 1, 2, 3, 4. E na página 2, ele pegou a 5ª. E o que ele fez? Ele tirou as outras ordens já. Ó. Então, se a gente olhar na aba de negociação, aqui na parte de baixo só vai estar as vendas agora, porque a venda ele não pegou nenhuma. As compras, ele já pegou as 5 que eu permito. E estão aqui em cima, ó, as 5 compras que ele pegou. 3, 4, 5. Então, ele pegou 5 compras, já está executando. Como o mercado hoje está caindo, então ele está já negativo, né, porque está caindo. E as vendas ele não pegou nenhuma, está tudo aqui embaixo ainda. Então, deu para ver já que ele pendurou 21, executou 5 e já eliminou as outras. Então, estamos com 5 executadas. E aqui na parte da venda, vai estar as 21 selecionadas, ó, todas essas que estão selecionadas aqui, são as que estão aqui embaixo, aguardando, já estão no book. Eu não quero que ele entre, ó, essa Blau e a Smart Fit, ó, onde que ela está aqui, ó, essa Blau e Smart Fit, ó, a Smart Fit está aqui, e Blau 3 está aqui. Se eu clicar aqui, ó, me mostra desmarcado, ó, tem perdente, se eu desmarcar Smart Fit, desmarcou.
Se a gente olhar aqui, ó, a Blau já não está mais. E a Smart Fit também já não está mais. Ó, vou desmarcar todas aqui de venda. Ó, tá vendo? Vai olhando aqui embaixo, ó, que ele vai dando uma piscadinha, que ele está tirando as ordens lá de baixo. Ó. Neve. Vou deixar só a primeira para a gente verificar. Ó, vou tirando. Ele vai eliminando as ordens do book. Ó. Vai vendo que aqui embaixo ele vai saindo. Saiu, saiu. Ó, como venda ele não pegou nenhuma, eu vou eliminando. Ó, ficou duas. TOTUS e BBS3. Ó, tá as duas aqui embaixo aguardando. Essas duas aqui eu consigo ainda mexer. Ó. TOTUS está 2,50. Ele colocou já o valor de entrada, ó, preço 45,23. Se cair, ele vai entrar. Na verdade é o de venda, né? Se subir e bater 45,23, ele vai entrar. Com um stop a 48,06, porque o meu stop está em cima do valor do máximo DD, então 45,23. Se botar menos, como aqui é a ordem de venda, então ele entrou no 45,23. Se subir 1,84% do 45,23, que dá 46,06, ó, que ele já fez a conta aqui, ele stopa. E o meu gain é quanto? Está em 44,01. Por quê? Porque é o 45,23 menos 3 vezes o meu lucro médio que eu selecionei, que é o 0,90, que foi o que eu botei nos parâmetros, que dá 44 reais aqui, que seria o meu TP de lucro, se ele pegar, né? Então essas duas ordens aqui estão aqui embaixo penduradas ainda, que é o que ele não pegou. Ah, mas daí eu quero editar aqui, não quero que 2,5, e já está executando, o mercado já está aberto, funcionando. Essas que estão ainda pendentes, eu consigo mexer, tá? Então, ó, se eu vir aqui e mudar para 1,5, eu vou confirmar, você vai ver que vai alterar as informações, vai alterar o preço de entrada, vai alterar tudo. Ó, já alterou. Viu que agora saiu o amarelinho que estava melhores condições no 2,5 do que no 1,5. E ó, o preço de entrada já mudou para 44,79. E automaticamente ele já mudou o stop para 46 e o TP também ele já mudou aqui embaixo para 44,43. Então a ordem continua pendente lá e ele só fez as alterações nos valores. Então acredito que é isso aí. E daí aqui essas operações que estão executando, vai ficar executando até pegar o TP que a gente selecionou, ou o stop, né? Se tiver, né? Agora, se você não colocar nem stop nem TP, ele vai sair no leilão. Lá às 16h56, ele vai pôr essas ordens aqui para leilão para encerrar. Então é isso. Qualquer dúvida, chama no Telegram lá, tira as dúvidas no Telegram. E a gente vai, o pessoal do grupo vai passando ali as informações, vai ajudando. E qualquer melhoria que vocês vêem também para fazer aqui no robô, passa para o Rafael, que o Rafael tá sempre melhorando os robôs, né? Que nem agora com o novo log aqui, a gente tem para poder passar para ele alguma informação, fica mais fácil. Beleza? Valeu, obrigado.